Oi, Psi, Monique aqui. Chegamos, enfim, ao nosso último vídeo de introdução à psicologia. E nesse vídeo nós iremos aprender um pouco mais sobre a psicologia sociohistórica, que tem contribuições significativas para compreender a importância da dimensão social e cultural para o desenvolvimento da subjetividade das pessoas. Então, neste vídeo, nós daremos continuidade ao livro de psicologias, uma introdução à psicologia, proposto aí por Bock e colaboradores. E neste capítulo especificamente, tratando sobre psicologia sociohistórica, iremos nos aprofundar nos seguintes pontos: origem e objeto de estudo, condição humana, o que isso significa para a psicologia sociohistórica, qual é a importância da cultura, o que significa a dimensão subjetiva da realidade, noções básicas trazendo termos específicos a essa perspectiva teórica, como a atividade, significados e sentidos, consciência, entre outros, e quais são as aplicações da psicologia sociohistórica considerando a nossa prática profissional enquanto psicólogos. Vamos começar? Quando nós falamos sobre a origem e objeto de estudo da psicologia sociohistórica, nós nos remetemos ao seu fundador, que foi o Vygotsky. Mas para entender o surgimento dessa perspectiva psicológica, nós precisamos resgatar então aí o século XX e a influência do marxismo. O objeto de estudo da psicologia sociohistórica é o fenômeno psicológico, compreendido aqui como uma experiência pessoal dos sujeitos, que vai buscar, então, responder diferentes questões sobre como surgimos e como desenvolvemos nossas habilidades. Então, pelas influências do marxismo, e como nós vamos aprofundar nesta aula, a psicologia sociohistórica ela vai pegar essa dimensão social e cultural para entender como nós nos tornamos quem nós somos e como nós aprendemos aquilo que sabemos. Enquanto uma perspectiva teórica dentro da psicologia, influenciada pelo marxismo e também surgindo na então União Soviética, a psicologia sociohistórica ela vai problematizar as teorias psicológicas até então vigentes, que concebiam então esse fenômeno psicológico como algo que existia independente dos sujeitos. Então, por exemplo, existiam teorias inatistas que indicavam que nós nascíamos com determinadas características e que o nosso processo de desenvolvimento seria a manifestação dessas características já então herdadas. E outras tantas teorias que enfatizavam aspectos distintos, dos quais a teoria de Vygotsky irá então aprofundar e trazer em termos de nova compreensão desse fenômeno psicológico. Então, pela sua influência, na psicologia sociohistórica, nós temos o materialismo histórico e dialético, que vem desse movimento proposto por Karl Marx relacionado a um processo de compreensão da realidade, do trabalho e da importância que ambos têm para o desenvolvimento econômico, mas ao ser resgatado pela psicologia sociohistórica, ao ser incorporado pela teoria sociohistórica, vai nos dizer sobre o funcionamento e o fenômeno psicológico. Então, todos os fenômenos são produzidos, ou seja, existe um componente aí de historicidade. São fenômenos que se constituem nas relações sociais. Então, para compreender os fenômenos humanos, é necessário dar visibilidade a esses processos, aos aspectos históricos, às relações sociais, aos processos e atividades que são a base material da existência humana. Os fenômenos são produzidos no tempo histórico e para compreendê-los é preciso recuperar os processos que os constituiu. Então, Karl Marx ele traz lá o desenvolvimento do capitalismo, como que existiram ao longo da nossa história diferentes sistemas econômicos, Teve o feudalismo, surgiu o capitalismo e como esses sistemas se constituem em um embate de classes, uma luta de classes que tem interesses antagônicos. E a partir disso ele aprofunda a sua teoria e faz diferentes reflexões. Então aqui, para a psicologia sociohistórica, interessa saber que
o funcionamento psicológico, os fenômenos psicológicos também vão ter essa dimensão histórica e social. Então, quando nós falamos sobre, por exemplo, a constituição das famílias, elas se transformaram ao longo do tempo. Os papéis sociais desempenhados pelos indivíduos também mudou ao longo da história. Como nós compreendemos a personalidade e vários outros fenômenos psicológicos também se transformam ao longo do tempo, porque é com a história que a gente tem transformações sociais e transformações na forma como nós produzimos o nosso conhecimento científico. Então, nós não podemos nunca deixar de lado essa dimensão social, essa dimensão histórica que interessa para compreender os fenômenos psicológicos que existem na atualidade. Então, a psicologia sociohistórica, ela vai se estruturar a partir de uma noção de compreensão do trabalho enquanto uma atividade instrumental de transformação do mundo para garantir a sobrevivência. Então, o que nos possibilitou conquistar e dominar o ambiente no qual nós vivemos foi o trabalho. Então, ela promove a nossa sobrevivência e, mais do que isso, promove o nosso desenvolvimento enquanto espécie e enquanto indivíduos. Além disso, na nossa história evolutiva, o uso de instrumentos nos possibilitam fazer essa mediação com o mundo material. Então, acompanham e são acompanhados por mudanças nas capacidades humanas. Então, se nós pensarmos na questão do trabalho, enquanto nós surgimos lá na origem da nossa espécie, nós dominamos a caça, a coleta, o plantio e fomos sofisticando. No feudalismo tinha uma divisão de classes também relacionada a essa questão de trabalho, religião e de nobreza. No capitalismo, a gente ampliou essas possibilidades de trabalho, então a sociedade se tornou tão complexa que surgiram vários tipos de profissão. Com as transformações nos instrumentos, várias profissões desapareceram e outras tantas estão surgindo, e isso vai acontecer também ao longo de um processo histórico. Então, se antes no trabalho existiam as máquinas de datilografia, hoje as novas gerações nem sequer entendem o que é isso. Então, procura aí no Google o que é uma máquina de datilografia. Porque existiam pessoas que faziam curso somente isso, né? Estavam na base da profissão delas saberem a datilografia. E hoje nós temos os laptops e outros tantos dispositivos que substituíram, né, a função da datilografia, e outras profissões então vão aí desaparecendo e outras surgindo em função da questão do desenvolvimento dos instrumentos que vão se adequando às novas demandas sociais e históricas que nós temos. E por fim, e não menos importante, o principal instrumento que nós temos é a linguagem. A linguagem, ela nos permite comunicar, descolarmos, né, deslocarmos nesse tempo e planejar nossas ações. Então, é a partir da linguagem que nós transmitimos nossas ideias, nós transmitimos conhecimento para pessoas que estão perto ou distantes de nós. Também com a questão do tempo, nós nos deslocamos no tempo porque nós falamos do passado, nós pensamos no futuro e nos relacionamos no presente e saímos de uma condição de animais para a humanidade. Então, a linguagem, ela envolve, né, uma comunicação verbal, uma comunicação oral e várias formas de expressão nesse universo. A linguagem está nas leis de trânsito, ela está nas convenções científicas, no sentido de padronizar formas de se comunicar com uma comunidade científica. Ela está no nosso dia a dia, na expressão que nós utilizamos, tanto expressões faciais também para exprimir emoções. Então, a linguagem, ela nos permite aí conquistar e ter um maior domínio sobre o nosso ambiente. Ela está, inclusive, atualmente, né, nas linguagens de programação, permitindo aí o desenvolvimento de aplicativos, de softwares e de tantas outras coisas na área computacional. Então, ela, de fato, é uma conquista fundamental do nosso processo de evolução enquanto espécie humana. Outros pontos que valem a pena destacar relacionados à origem ao objeto de estudo da psicologia sociohistórica é de que a subjetividade é uma conquista humana a partir de sua atividade
e ação transformadora sobre o mundo. Então, na psicologia sociohistórica, nós não vamos ver algo chamado de personalidade. A compreensão do sujeito se dá a partir do conceito de subjetividade, que vai captar essa relação com o mundo material, mas também a transformação a partir dessas condições sociais e culturais a qual nós estamos sendo influenciados. Então, a estrutura e conteúdos psíquicos foram desenvolvidos ao longo de milhões de anos da história da humanidade. Então, a nossa espécie tem uma história e nós, enquanto indivíduos, nos apropriamos parcialmente dessa história, porque conquistamos muito a partir disso, né? Então, é a partir do uso da linguagem conquistado na nossa história genética, é que nós temos aí um aparelho fonador já apropriado para que a gente consiga falar, né? E é o processo de socialização que nos permite também o uso da linguagem. Então, tudo isso são conquistas que nós nos apropriamos quando nós estamos nos desenvolvendo. É necessário pensar o fenômeno psicológico como processo, estudando sua história. Então, para entender um fenômeno psicológico, a gente precisa captar essa mudança que ele tem ao longo do tempo. E isso é extremamente importante para que a gente possa intervir na nossa prática profissional. Então, a psicologia sociohistórica estuda o ser humano e seu mundo psíquico como construções históricas e sociais da humanidade. Então, a psicologia sociohistórica, ela nos abre a possibilidade de pensar o ser humano enquanto uma pessoa em transformação. Hoje nós somos de uma determinada forma e já fomos de outras, né? Nos nossos ancestrais, na nossa história enquanto sociedade, as pessoas se comportavam, agiam de formas diferentes e essas transformações de uma geração para outra vai gerando embates, mas também transformações e modificações do nosso processo subjetivo. Então, essa é uma perspectiva geral da psicologia sociohistórica. Nós falamos de condição humana numa perspectiva da psicologia sociohistórica, nós estamos resgatando a noção de que se trata de uma possibilidade de os seres humanos criarem a si próprios, libertando-se dos limites impostos pela sua dimensão biológica. Então, enquanto espécie, nós evoluímos de tal maneira que nós conseguimos dominar essa dimensão biológica, dando mais importância a essa dimensão social e cultural. Então, hoje os nossos comportamentos, eles são muito mais influenciados pela cultura, pelo momento histórico que nós vivemos, do que necessariamente pelo nosso aparato biológico. Então, há 3 estágios que marcam a passagem dos animais ao homem. Então, o primeiro estágio seria de preparação biológica. As leis biológicas imperam. Superamos esse estágio e entramos no estágio de fabricação de instrumentos, que são as formas embrionárias de trabalho de sociedade. Então, a caça, a coleta, a agricultura, tudo isso, né, marcou esse processo de fabricação de instrumentos, o domínio do fogo, a escrita e, por fim, as leis sociohistóricas, liberdade da sua dimensão biológica. Então, hoje, por exemplo, o que nós comemos, o horário que nós vamos dormir, tantas outras coisas são determinadas pela nossa cultura e pelos instrumentos também. Então, se nós utilizamos muita tecnologia, nós perdemos essa noção de tempo e isso pode prejudicar a nossa questão do sono. Se nós utilizamos aplicativos, né, de alimentação, isso vai interferir na nossa dieta, no que nós comemos. Então, se nós ganhamos essa conquista, né, de uma dimensão social sobre uma dimensão biológica, isso também nos traz o alerta que nós não podemos ignorar a nossa dimensão biológica, porque vários problemas de saúde física e de saúde mental derivam dessa ideia equivocada de que nós podemos ignorar o nosso corpo, né? Que a gente não precisa se preocupar com a nossa saúde porque nós desenvolvemos recursos
tecnológicos, instrumentos, medicamentos que nos ajudam a remediar aqueles problemas que surgem. Então, é importante várias perspectivas posteriormente, para além da psicologia sociohistórica, vem nos trazer essa dimensão de conexão com o nosso corpo, com o momento presente, para que a gente não se desloque tanto nesse tempo, como a gente falou, né? Ou vivendo sempre em função do passado, ou sempre planejando a questão do futuro. Então, é importante resgatar que essa condição humana, embora nos mostre essa dimensão social, é importante que a gente veja o que está influenciando, né? Quais são as interações e os aspectos sociais que nos influenciam, para que a gente também não se desconecte daquilo que importa e que merece o nosso cuidado, que é o nosso corpo e a nossa mente. Na perspectiva sociohistórica, a cultura ganha uma dimensão muito importante. E quando nós falamos de cultura, nós podemos defini-la como a humanização do mundo material. Isso significa dizer que, segundo Bock e colaboradores, nós fazemos das árvores cadernos, lápis, cadeira e muitos outros objetos, fazemos do petróleo a gasolina, o plástico, a fibra sintética, fazemos da lã o tecido, do barro, os tijolos e potes, do ferro, o aço e depois o automóvel e a espaçonave. Ou seja, nós nos apropriamos desse mundo material, dando uma outra dimensão humana, uma dimensão que nos permite ter a cultura, que envolve tanto esses aspectos materiais como também os aspectos imateriais, como os rituais, as tradições, as crenças, a linguagem de um povo. Criamos, além desses objetos, então, rituais, ideias, ciências, religiões, arte, entre tantos outros aspectos. Se conquistamos a escrita, criamos objetos para isso. Se falamos, criamos a palavra. Então, a cultura, ela vem dessa dimensão, desde do mundo material para o mundo cultural e humano, e desse mundo humano para o mundo material. Então, a cultura, ela está em movimento e constante transformação. E, ao falar de cultura, nós trazemos a noção de sujeito e mundo, que são dimensões do mesmo processo. Então, na psicologia social como um todo e na psicologia sociohistórica de modo mais específico, nós sempre caímos num aspecto de dicotomização entre sujeito e sociedade. E aqui o que a psicologia sociohistórica vem nos trazer é que sujeito e mundo estão numa mesma relação, não estão em polos opostos. O sujeito está no mundo e o mundo é constituído por sujeito. Então, sujeito e mundo são ambos distintos, criados no mesmo processo. Ao interferir de modo transformador sobre o mundo material, o ser humano estará se constituindo e construindo o mundo que tem à sua volta. Então, se nós saímos lá de um aspecto material para um aspecto cultural, ou seja, se a cultura ela é esse processo de humanização do mundo material, nós também precisamos pensar que esse mundo material está retroagindo. E hoje nós vemos muito isso. Então, ao longo de muitos anos, a nossa espécie ela teve uma relação de devastação, de apropriação e de uso indiscriminado dos recursos naturais, dos recursos biológicos, transformando então esses processos climáticos. Então, hoje nós temos todos os desafios dessa intervenção sobre o mundo material de forma desenfreada e estamos vivenciando desastres naturais que não são acidentais, né? Eles só estão sendo efeitos das nossas ações. E aí nós vemos, infelizmente, consequências devastadoras para a vida de muitas pessoas, ou seja, o mundo interagindo, interferindo nesse aspecto do sujeito, que muitas vezes não foi ele que fez aquela ação, mas é ele que está sofrendo a consequência. Então, aqui nós falamos de duas dimensões em termos de subjetividade. Uma subjetividade individual, que representa a história de relações sociais de um sujeito concreto, e nós temos a subjetividade social, que se refere ao sistema integral de configurações subjetivas, grupais ou individuais que se articulam nos diferentes níveis da vida social.
Então, nós temos aqui, né, os grupos religiosos, grupos familiares, grupos escolares, do trabalho, que vão constituindo também subjetividades. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um trabalho em uma organização, aquela organização, aquela empresa, ela tem uma cultura, ela tem uma forma de se vestir, de que as pessoas se vestem, como elas se comunicam, quais são as competências que aquela empresa precisa, né, para produzir, para transformar essa realidade, ou seja, para trazer algo de novo e contribuir para a sociedade. Então, as pessoas elas vão também tendo aquela subjetividade social, ou seja, elas vão se assemelhando, elas vão trabalhando em prol de objetivos comuns, se diferenciando de outras organizações da mesma área, né? Criando a sua identidade, a sua subjetividade enquanto parte desse grupo, dessa cultura. A dimensão subjetiva da realidade se expressa a partir da noção de que a realidade é vista como construída social e historicamente em um processo que envolve uma relação entre objetividade e subjetividade. É aquela dimensão entre sujeito e mundo, em aspectos objetivos e aspectos subjetivos. Então, a lei, a natureza, ela funciona de acordo com as leis da física, com as leis do ambiente, correto? E nós funcionamos de acordo com a nossa lei, as leis do comportamento, se a gente pegar lá a psicologia comportamental. Vai nos dizer que comportamento também obedece a leis específicas. E que essa realidade, então, né, nós estamos nos relacionando e isso vai sendo construído historicamente. Então, como nós nos relacionamos com o mundo, vai determinar aí mudanças e transformações, tanto na relação com essa realidade objetiva, quanto na relação com outras pessoas. Então, comportamentos, por exemplo, que antes eram vistos como adequados socialmente, hoje podem não ser. Profissões que existiam, hoje já não existem. Instrumentos de trabalho que antigamente existiam, hoje já não podem não existir. Então, tudo isso está sendo constantemente transformado. Então, a base material que compõe a objetividade agrega a subjetividade na medida em que transformada pela ação dos humanos que atuam coletivamente. Então, por exemplo, falando lá, né, nós falamos da datilografia, que aí com o surgimento do computador, isso não foi que a máquina, né, que a datilografia sumiu, ela foi incorporada nos computadores para que a gente possa escrever textos já nesse outro instrumento, mas transforma a relação com que a gente tem, né, transforma a relação com uma determinada profissão que foi se disseminando para outras pessoas e incorporando outras funções, porque a datilografia era somente a escrita, o computador ele já amplia muito mais a nossa possibilidade de interação com a máquina. E se a gente tem a internet, então já se abre um universo. Então essa base material ela vai transformando a nossa subjetividade. Então na internet antes não existiam as redes sociais. A partir do momento que passou a existir as redes sociais, a nossa subjetividade também se transformou, porque aí a gente começou, a partir de um aspecto objetivo, né, do uso dos smartphones e das redes sociais, nós transformamos a nossa subjetividade à medida que estivemos expostos a diferentes realidades, a diferentes culturas, né, tradições e formas de se comportar. Então, isso tem operado transformações em aspectos subjetivos. Não se pode estudar a realidade sem considerar suas dimensões, a dimensão subjetiva. Então, por que existe o computador? Alguém, em algum momento, pensou que esse objeto seria útil, né? Quando a Microsoft criou o Windows, ela tinha uma noção, ela tinha uma intenção por trás daquilo, né? Então, nada é assim, tudo que foi criado pelo ser humano tem um aspecto subjetivo ali, que pode ser transformado e ressignificado, mas que teve uma origem, que tem alguém ali que tinha visões, crenças e uma missão a desenvolver, né, em transformar essa realidade a partir da sua atividade de trabalho. Então, o que identificamos como fenômeno social foi produzido na relação dinâmica entre suas múltiplas determinações. Em última instância, suas bases objetivas e bases subjetivas. Então, para criar o computador, a gente precisa recorrer aos recursos da natureza, né, para que ele possa existir.
mas antes ele existiu como uma ideia. Então nós tivemos uma ideia, fizemos um protótipo, fomos atrás, né? Vão atrás dos recursos, testam esse protótipo, vê se vai dar certo, se não der, volta na ideia e aí vai modificando até que ela chegue ao consumidor final. Esse consumidor testa, vê o que funciona na prática, o que não, e aí volta para isso para ver o que pode ser reformulado. Então, isso é só um exemplo, mas vários outros podem ser citados a partir disso. Então, é um fenômeno social, porque o consumidor ele vai dar um feedback daquilo que pode ser desenvolvido e as máquinas vão avançando em diferentes sentidos. Então, uma máquina para quem trabalha é diferente de uma máquina para quem joga, né, games online, por exemplo. Então, ela precisa ser adaptada a tudo isso também. Então, nós temos essas bases objetivas e subjetivas da realidade. Quando nós falamos de psicologia sociohistórica, nós temos que resgatar a concepção de ser humano. Então, para a psicologia sociohistórica, ela pode ser sintetizada enquanto que o ser humano é um ser ativo, social e histórico. Então, o homem ele vai construir sua existência a partir de uma ação sobre a realidade que tem por objetivo satisfazer suas necessidades. Então, o domínio sobre o fogo, ele veio da necessidade de aquecer, de cozinhar. Então, aquela necessidade inicial fez com que a gente conquistasse o fogo. A necessidade de se comunicar trouxe a questão da escrita. Então, várias ações sobre a realidade, elas se dão a partir daquilo que a gente precisa. Então, as vacinas, a vacina de Covid, ela veio porque a gente teve uma pandemia. O vírus se disseminou, a gente precisava agir sobre essa realidade porque impactou a nossa vida no trabalho, a nossa sobrevivência enquanto espécie. Então, isso demanda uma ação para a gente controlar e reverter esses efeitos daquilo, né, que está alinhado à nossa necessidade. Nesse caso, a necessidade de sobrevivência. As necessidades do ser humano são sociais e produzidas historicamente. Então, por que a vacina? Com o vírus da Covid, por exemplo, a gente ficou em isolamento social. Então, a gente tinha lá os recursos, né? Como a gente viu a questão do computador, que nos permitiu, então, apesar do distanciamento, do isolamento social, de nos comunicarmos com pessoas próximas, né? Com familiares e distantes, com os familiares que moram em outras cidades, enfim. Então, são necessidades produzidas, né, socialmente e historicamente. Então, a vacina surgiu em 2022. Antes existiram outros surtos, mas com outras questões, né, eram diferentes daquilo que a gente estava vivenciando naquele momento. Mas que com também o conhecimento que a gente vem produzindo, permitiu com que a gente desenvolvesse uma vacina em tempo hábil. Por meio da atividade, o ser humano produz o necessário para satisfazer suas necessidades. Então, é o trabalho, é a atividade, é a ação no mundo, é ser ativo, é ser social, ou seja, é se comunicando com outros cientistas, tendo participantes para que essa vacina possa ser testada, tendo os recursos materiais para obter condições de produzir a vacina, atendendo a uma demanda histórica, né, de um momento, de um vírus que surge em determinado momento, que a gente consegue, então, agir sobre esse mundo, transformar e não simplesmente acabar com a espécie humana, porque a gente não soube ter uma resposta para esse evento, né, de saúde, de sanitário. E, então, aqui, uma categoria fundamental na relação do ser humano é o trabalho. Então, é o processo pelo qual o ser humano estabelece ao mesmo tempo relação com a natureza e com outros indivíduos. Então, o trabalho ele nunca vai se dar numa dimensão estritamente individual. Então, o trabalho ele vai transformar esse ambiente de alguma forma e ele vai depender de uma relação com outros indivíduos. É uma ação de transformação da natureza que leva à transformação do próprio indivíduo. E aqui, né, quando a gente fala de transformação da natureza, não significa que a gente precisa ir numa floresta, desmatar alguma coisa e construir algo a partir disso. A transformação da natureza se dá nessa transformação das próprias relações sociais. Então, a própria dimensão de trabalho, ela se sofisticou, porque ele está cada vez mais
independente, né, aparentemente independente dessa natureza, dessa transformação da natureza propriamente dita, mas que leva de fato a uma transformação do próprio indivíduo. Isso aí, para entender o que é o trabalho, é só a gente também entender o que é o não trabalho. Então, quando as pessoas estão vivenciando situações de desemprego, né, que traz uma outra categoria, né, porque a gente está falando de uma questão de emprego, tem um vínculo aí empregatício, o trabalho não necessariamente precisa desse vínculo, porque esse vínculo restringe também, tem pessoas que trabalham em um ambiente formal, né? Mas a gente vê a importância do trabalho como uma dimensão da subjetividade na vida dessas pessoas. Então, às vezes as pessoas perdem o trabalho, perdem o emprego e elas perdem uma dimensão importante de si mesmas, né? Porque se reconhece pela sua profissão, pelo seu exercício profissional e passam aí a enfrentar desafios e desenvolver transtornos psicológicos por conta disso. E pessoas que estão em subemprego também, né? Porque o trabalho é algo tão importante, às vezes a pessoa se dedica tanto e tá ali sobre uma gestão, né? Sobre uma gestão ou leis trabalhistas, que a gente entra nessa questão social também, que impossibilita com que ela tenha uma condição humana digna, né? Um trabalho decente, um trabalho que proporcione qualidade de vida. Então, é um processo de transformação constante das necessidades e da atividade dos homens e das relações que eles estabelecem entre si para a produção de sua existência. Então, o trabalho, ele vai ter conformidades, características específicas dependendo desse momento histórico e dependendo da sociedade em que ele é analisado enquanto uma categoria, né? Mas para a psicologia sociohistórica, o trabalho ele tem ele entra nessa própria concepção de ser humano, porque é a partir disso que nós nos tornamos ativos sociais e nos situamos em uma dimensão histórica. E agora, então, quando a gente fala de psicologia sociohistórica, a gente entra em alguns conceitos que vão ser trabalhados pelos teóricos dessa abordagem. Então, a teoria sociohistórica, embora ela seja uma perspectiva psicológica, ela vai trazer conceitos que falam para além do indivíduo, né? Ou que falam do indivíduo de uma forma diferente. Então, conceitos tradicionais como personalidade, como inteligência, eles acabam não sendo ou sendo menos explorados pela psicologia sociohistórica, que vai então eleger outros conceitos para representá-las. Então, nós vamos falar um pouquinho desses conceitos aqui agora. O primeiro deles é o conceito de atividade. Vimos aqui na concepção de ser humano que o ser humano é um ser ativo. Mas então, o que é a atividade para a psicologia sociohistórica? Então, ela é a unidade básica, fundamental da vida do sujeito material, e é por meio da atividade que o ser humano se apropria do mundo. É por meio da ação, de colocar a mão na massa, seja essa massa aí material ou seja mais virtual. Para existirmos, precisamos atuar sobre o mundo. Se a gente ficar sentado assistindo Netflix, nós não estamos atuando sobre o mundo, né? Na verdade, nós estamos atuando sobre a Netflix ter mais lucros, enfim, né? Transformando, então, de acordo com nossas necessidades. E, na verdade, nós acabamos nos transformando, sim, porque nós estamos nós estamos observando o comportamento dos personagens e fazendo relações sobre o que nós vamos nos apropriar. E às vezes a gente se comporta de uma forma e esquece de onde esse comportamento veio, que também é uma questão de influência social. Então, o ser humano constrói o seu mundo interno à medida que atua e transforma o mundo externo. Atuar no mundo é uma propriedade do ser humano, isto é, a atividade é uma das suas determinações. Então, aqui a gente entra também, de novo, naquela diferenciação entre trabalho, né? Que eu falei, trabalho é diferente de emprego. Então, o trabalho é uma atividade humana de transformação do mundo e que a partir dela nós nos transformamos a nós mesmos. E quando a gente fala de emprego, a gente está falando muitas vezes de um trabalho desprovido de algo que a gente vai chamar, que a gente vai ver futuramente, de sentido ou de significado. Então a pessoa ela tá lá fazendo uma atividade, trazendo uma transformação, mas que pessoalmente, subjetivamente para ela, não tem sentido, né?
e que aí vai poder prejudicar também essa questão das suas relações sociais e da relação consigo mesmo. Então, o conceito de atividade é um desses conceitos centrais que a gente tem aqui na psicologia sociohistórica. Outro conceito é o conceito de consciência. A consciência expressa a forma como o ser humano se relaciona com o mundo objetivo. A consciência tem uma dimensão de saber, ou seja, é um modo de reagir ao mundo objetivo, de compreender esse mundo, transformar esse mundo em ideias e imagens e estabelecer relações entre as informações. Então, a consciência se manifesta a partir de um saber. Nós reagimos ao mundo buscando compreendê-lo. E para que a gente tenha essa capacidade, essa consciência, esse saber que se desenvolve, nós precisamos, a princípio, ter uma estrutura cerebral que comporte toda essa potencialidade do conhecimento humano. Então, o nosso cérebro, ao longo de milhares de anos, com a evolução, precisou ir aperfeiçoando suas estruturas para que a gente conseguisse, então, lidar com a complexidade dessa realidade. Então, as condições externas também serviram como estímulos para esse aperfeiçoamento. Então, é a partir das condições externas como trabalho, vida social e linguagem que o nosso cérebro foi se sofisticando e se transformando nessa lindeza que é em termos de nos proporcionar aprendizados e conhecimentos. E uma categoria que vai nos mostrar o que as pessoas sabem são as representações sociais, que se referem aí a um conjunto de ideias que articulam os significados sociais, ou seja, o sentido construído coletivamente para o qual o objeto ao qual nos referimos, que é agregado de sentido pessoal. Então, as representações sociais, elas dizem respeito às crenças, valores e imagens que determinados grupos sociais acabam tendo e orientando o seu comportamento em função disso. Existem qualquer fenômeno psicológico, fenômeno social, a gente pode ver como que os grupos têm essas representações sociais, né? Então, se a gente pega desde temas mais gerais, como temas mais polêmicos, e a gente pergunta para diferentes pessoas, a gente vai ter noção de onde ela fala, né? De qual que é o grupo que a representa, porque essas ideias e crenças, elas vão estar associadas a outros grupos sociais dos quais ela se considera pertencente ou não pertencente. E a partir das representações sociais que a gente vai tendo esses movimentos de embates entre grupos, porque temos crenças, valores e imagens que nos remetem a um saber, não necessariamente um saber verdadeiro, mas um saber que vai sendo transmitido socialmente por esse grupo e que vai fazendo com que a gente tenha, por exemplo, fenômenos de violência social, de estereótipos e de vários tipos de preconceitos, tá? Isso entra numa dimensão da representação social. Outro conceito da psicologia sociohistórica é a identidade. Refere-se à compreensão que o sujeito faz sobre si mesmo. Então, aqui, nós não temos a personalidade, nós temos a subjetividade e nós temos a identidade. A identidade, então, ela pressupõe que existe um sujeito que reúne na consciência as ações, os projetos, as relações, as noções e os julgamentos sobre si. Então, à medida que nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos sujeitos com os nossos projetos, valores, visões, desejos, enfim. E esse sujeito, ao mesmo tempo que ele se constitui de forma social, ele tem uma singularidade, que é o que permite com que ele se torne único, que ele tenha a si mesmo como uma referência, que consiga se identificar com o que faz e vive e reconhecer-se nisso. E a identidade, ela captura um processo de metamorfose, que é uma transformação. Então, nas atividades e nas relações, o indivíduo vai se apresentando e se modificando. E, por fim, uma multiplicidade. Então, a nossa identidade, ela vai se transformando ao longo da nossa história pessoal, porque
passamos por grupos distintos, vivemos momentos diferentes, nos relacionamos com outras pessoas, estamos aí num momento histórico que vai se transformando e que vai então acomodando pontos, né, projetos e ações distintas. Então a identidade ela comporta essa multiplicidade, que são vivências, momentos, pessoas, atividades que se tornam que a tornam como algo múltiplo. E uma pessoa que ela não se reconhece, né, não consegue se identificar ou não consegue captar essas transformações, ela pode vivenciar um fenômeno que chama mesmice de mim. Então a pessoa ela não muda, né? E aí o momento histórico vai se transformando e a pessoa se cristaliza naquelas ideias e ações que ela vem carregando já há muito tempo. E ela olha para o mundo, não se reconhece no mundo e vê que o mundo e acredita que o mundo é cheio de problemas. Quando o problema pode estar nessa questão de se cristalizar e não de seguir a fluidez. É claro que aqui a gente não precisa se transformar o tempo todo, mas a gente precisa acomodar na nossa identidade algumas visões de mundo que em determinado momento fizeram sentido, mas não necessariamente fazem agora ou farão no futuro. Então a gente pode se transformar também sem perder aquilo que é a nossa essência. A linguagem é um outro conceito da psicologia sociohistórica. É um instrumento, como a gente viu, importante para a nossa expressão e para formar a nossa consciência. Então aqui a psicologia sociohistórica ela entra numa concepção de comunicação ou de relação entre linguagem e pensamento. Então a linguagem e o pensamento formam um par dialético, ou seja, um par que se opõe, mas que em determinado momento converge e aí então passa a caminhar conjuntamente, que são constituídos nas atividades de transformação do mundo. Então, a criança, na sua história de desenvolvimento, ela começa a desenvolver a linguagem e depois ela começa a desenvolver esse pensamento que tem ali uma propriedade de orientar as suas tarefas, né? Uma fala interna. Então, a linguagem começa de externamente e ela se internaliza e aí passa a orientar as nossas funções superiores, né? O nosso planejamento, o nosso monitoramento das tarefas e várias outras coisas. Então, o pensamento se transforma para se realizar em palavra e essa transição contém processos de significação, ou seja, constituição de sentidos e significados. A linguagem permite a comunicação, que é um processo essencial à constituição do que chamamos de espaço social ou coletivo. Então, como eu disse, a linguagem ela pode se expressar a partir da fala, mas ela não se restringe à fala. Então, nós temos a linguagem, a língua brasileira de sinais, né? A gente tem também, por exemplo, o trânsito, ele tem placas que vão orientar o nosso comportamento, que querem nos comunicar o que podemos ou não podemos fazer, o que precisamos fazer em uma determinada situação, e que são convenções que vão sendo aí, que vão sendo compartilhadas nesse grupo social. Às vezes, determinadas pessoas vão fazer distorções nessa linguagem e usá-las, né, com sentidos e significados especificamente em benefício próprio, mas é a linguagem que nos permite conviver em sociedade. Uma última categoria que a psicologia sociohistórica nos traz, uma última noção, são sentidos e significados. Quando nós falamos de sentidos, nós falamos de um agregado de fatos psicológicos que estão registrados pelo sujeito, incluindo afetos, imagens e sensações resultantes da experiência com uma palavra. O sentido, ele articula de forma específica o mundo psicológico historicamente configurado do sujeito com a experiência de um evento atual. E toda vivência representa um processo de produção de sentidos que organiza e permite a atuação do sujeito. Então, por exemplo, é comum, quando a gente fala, por exemplo, da arte, a gente ver uma obra de arte ou ouvir uma música e
essa obra de arte, ela ter um sentido diferente para cada pessoa. Então, pode ser que o artista tinha uma intenção, e essa intenção, ela vai ganhando outros sentidos, dependendo de quem a observa, de quem a escuta, né? Então, por quê? Porque os sentidos são construídos a partir da história de vida do indivíduo, das experiências que ele teve. Então, eu posso olhar uma pintura, ver algo nela, e você olhar a mesma pintura e ter uma outra percepção, uma outra interpretação sobre isso. E isso vem também na literatura. Então, as palavras, elas vão se transformando, elas vão ganhando outros sentidos para além daquele significado que ela tem. Ou seja, a gente vai atribuindo, ampliando essas possibilidades de significação daquela palavra. Então, os significados são mais acessíveis, pois são mais duradouros e objetivos, estão consensuados no coletivo, possibilitados pelos sentidos e, ao mesmo tempo, fazem parte dos sentidos. O significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata. Então, por exemplo, quando nós falamos do conhecimento científico, é importante com que as palavras tenham aquele sentido de forma precisa e objetiva. Então, nas ciências da saúde, da natureza, enfim, é uma lei, né? Por exemplo, a lei física, ela é aquela lei lá, e ela não vai ter outros sentidos, né? Mas quando a gente vem para as ciências humanas, a gente tem muitos sentidos, né? Porque aí a gente começa a desenvolver várias teorias e essas teorias vão atribuindo sentidos diferentes ao mesmo termo. E aí os significados vão se ampliando. Então, quando a gente fala de significado, seria mais, se a gente pega uma palavra, de olhar no dicionário e de ver, né, o que ela significa, o que consensualmente aquela palavra representa. E aí, essa palavra, ela pode ser usada em um texto literário com outro sentido. Então, por exemplo, me lembro aqui da obra de Guimarães Rosa, Sertão, né? Grande Sertão Veredas. Então, o que é o sertão? O sertão, se a gente pega lá no dicionário, está relacionado a alguma questão geográfica. Mas o que é o sertão para o Guimarães Rosa? Ele já entra numa dimensão também muito subjetiva, né? De ser intensamente, de ser tão alguma coisa, né? De ser... Então, a gente vai ganhando outros sentidos. A gente vai brincando com a palavra. Isso que permite com que a gente enriqueça o nosso conhecimento e o nosso saber sobre as coisas. Então, quais são as aplicações que a psicologia sociohistórica pode ter? Então, como característica principal, nós precisamos nos orientar que, enquanto psicólogo, nós não somos neutros em relação à nossa prática. Então, nós somos um profissional que nos comprometemos com a construção de condições dignas de vida. Então, se nós pegamos lá no nosso código de ética, ele nos orienta em termos de princípios, de deveres, do que nós podemos ou não podemos fazer, mostrando que não existe ali uma neutralidade, que a nossa prática ela precisa promover saúde, promover dignidade e respeito às pessoas. Então, alinhado a isso, a psicologia sociohistórica ela vai desenvolver estudos e pesquisas, tendo aí como um conjunto teórico utilizados por pesquisadores que vão dar visibilidade ao movimento de transformação do ser humano e às suas construções subjetivas, pessoais e sociais que são feitas em um determinado momento histórico. Enquanto uma prática profissional, a psicologia sociohistórica tem como tarefa construir condições para que cada indivíduo, grupo ou instituição compreenda e se aproprie de sua forma de estar no mundo, considerem-se como parte ativa na transformação de si e do mundo na busca de melhores condições de vida para si e para o coletivo. Em termos de políticas públicas, a psicologia sociohistórica ela pode auxiliar na proposição dessas políticas. Entendidas aí como direitos sociais de um agrupamento humano, elas são políticas para orientar a construção de vida coletiva. E grande
parte das políticas públicas, elas não levam em consideração a opinião dos usuários e das pessoas ao serem formuladas. Então, a maior parte delas desconsidera a presença desses sujeitos que são ativos e que podem contribuir também para a qualidade de vida da sociedade e dos coletivos. Então, essas são algumas das aplicações da psicologia sociohistórica. Nesse vídeo nós falamos sobre a psicologia sociohistórica enquanto uma abordagem que contribui significativamente para a compreensão do ser humano e das suas relações sociais em determinado momento histórico. Falamos de diferentes conceitos devidamente explorados aqui nas diferentes partes do nosso vídeo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu peço para que você deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com outros colegas. E por aqui encerramos então o nosso mini curso de introdução à psicologia. Convido você para assistir os outros vídeos, caso não tenha assistido, e também para deixar sugestões de outros conteúdos que você queira ver aqui no canal. Espero ver você em outros mini cursos por aqui. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!